um outro evento que aconteceu também nessa mesma época, aí, no dia 8, que até eu vi, eu acho que o comandante comentou isso, o tal do astronauta ucraniano. Essa história é de lascar, Coutinho. Pois é, esse tal desse astronauta ucraniano, que é aquele que está mais alto ali no nível da escada ali, né? Ele está lá. Foi dia 8, ele embarcou lá na Estação Espacial Internacional. E aí, quando eu vi essa matéria, isso aí até eu printei aí uma matéria do meu canal, Guerra Russo-Ucraniana, né? Eu botei, a guerra chega às estrelas, né? Então, assim, essa equipe que embarcou dia 8, que decolou dia 8 e entrou lá na Estação Espacial nesse dia 8 aí, ela vai passar 8 meses lá na Estação Espacial. Ela é composta por 2 russos, ou teoricamente eram para ser 2 russos, né? E eu tinha ouvido na imprensa falando disso, que seriam 2 russos e um americano. E o americano é esse do meio, em que pese uma aparência de nipônico ou de chinês, né? O nome dele é Johnny Kim, o americano. Os outros 2, teoricamente, seriam russos. Mas aí surgiu a notícia de que esse mais alto aí, que é o nome dele, Alexei Zubriski, ele é ucraniano e desertou da Força Aérea Ucraniana. Ele estava na Força Aérea Ucraniana lá na Crimeia e, na época da anexação da Crimeia pela Rússia, ele desertou e passou para a Força Aérea Russa. Os russos aceitaram para que ele entrasse para a Força Aérea Russa, Força Aeroespacial Russa, né? E ele desempenhou várias funções em várias regiões lá, em vários cargos ao longo da carreira dele, até que ele optou e conseguiu entrar para a carreira de cosmonauta, como é chamado lá na Rússia, né? Então, isso é muito simbólico. Isso é um lance assim, de guerra informacional muito forte, né? Porque e o detalhe é que há poucos meses atrás ele foi condenado a 15 anos de cadeia na Ucrânia. O julgamento dele terminou, a revelia, vamos dizer assim, né? Em absentia, né? Como se dizia antigamente. E foi condenado a 15 anos de prisão. Ele é procurado pela justiça ucraniana. E aí, belo dia, lá o pessoal assistindo, ligando a TV, lá aparece o caboclo lá, embarcando numa viagem para a Estação Aérea Internacional. Mas o que tem de caos nessa lógica aqui? A causa nessa lógica é que se isso aqui acontecesse na era do governo Biden, ia ter uma repercussão. Provavelmente os americanos iam pular da cadeira se os russos chegassem lá com o ucraniano para embarcar para a Estação Internacional. Né? E é interessante isso. Eu visitei, quando eu estava na Rússia, eu visitei lá, se chama Cidade das Estrelas, né? Onde nosso Marcos Pontes lá fez o treinamento dele para embarcar. Lá é feita a preparação dos astronautas. O lançamento é feito lá pro lado de Astrakhan, lá bem longe, quase lá no Cazaquistão, né? No Baikonur. Mas eu também visitei. Mas lá na Cidade das Estrelas, onde é feita a preparação. E lá ficam os americanos lá, e desde o início da guerra eles estão lá trabalhando. Essa parceria da Estação Internacional nunca sofreu qualquer sanção ou qualquer problema. Até porque os americanos hoje dependem muito dos Soyuz, né, para levar carga, para levar passageiros. Às vezes, eles foram numa nave Soyuz. Muitos americanos estão indo agora naquelas foguetes lá do Elon Musk, né? Então, assim, mas muitos ainda depende muito da eficiência e da confiabilidade das espaçonaves da série Soyuz, né? Então, assim, existe essa parceria. Pois não. Você sabe o que é mais interessante? É que tem um astronauta americano nessa viagem, nessa missão. Sempre tem. Eles sempre vão juntos. É a loucura. Às vezes vão 2 americanos e um russo, às vezes vão um russo e 2 americanos, mas sempre tem um russo e americano. Exatamente. Assim, é uma coisa meio esquizofrênica essa guerra, né? Por isso que fica difícil para a gente que é analista trabalhar tudo isso. Desculpa te interromper aí, te devolver. Não, mas é isso, por isso que eu vou falando. Tem uma lógica qualquer nesse caos aqui, então tá aí. Mas agora tem um ucraniano que não é mais ucraniano, que é russo, que é piloto da Força Aérea Ucraniana, que não é mais, está lá, e que está condenado a 15 anos de prisão na Ucrânia. Se ele der sopa por aí, nos tempos do Biden, eles iam dar um jeito de prender esse cara, ou de um jeito de convencer esse cara lá, dar uma declaração bombástica lá no meio da estação espacial, dizendo que fornecer um monte de dinheiro para ele desertar da Rússia e voltar para a Ucrânia, sei lá, alguma coisa ia acontecer, mas nós estamos em tempos de governo Trump e
esse negócio ia passar batido aí, né? Se a gente não fica futucando aí o que está acontecendo em diversos campos, né? Então esse é mais outro